pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Priscila do Meu Querido Crochê e hoje nós vamos aprender a fazer cestos com divisórias. Se você é iniciante no crochê ou no crochê com fio de malha, dá uma olhada na descrição aqui desse vídeo que vai ter todos os vídeos que você precisa para aprender a fazer esses cestos. Base redonda, base retangular, acabamento em ponto baixíssimo, ponto baixo centrado. E aí, assim que você aprender, você volta aqui para fazer essas divisórias aqui comigo, tá bom? Vamos começar com uma base aqui de qualquer formato, qualquer tamanho, tá? Não importa o método que você usou para fazer essa base, a gente vai conseguir fazer a divisória onde a gente quiser, tá bom? E aqui eu imaginei dividir dessa forma, uma divisória aqui e uma aqui. Vou colocar algumas coisinhas aqui, e aqui cabem canetas, marca-texto, lápis, e aqui cabe post-it, borracha, apontador. Também dá pra colocar maquiagens, então dá pra colocar os batons aqui de pé, aqui dá pra colocar rímel, lápis de olho. Dá pra usar de várias formas, então você precisa planejar para que vai ser usado esse cestinho com divisória, né? Pra você saber mais ou menos o tamanho, tá certo? Então, aqui, ó, vocês podem ver que já tá meio marcadinho, porque eu já fiz o teste. Eu vou colocar aqui a minha primeira divisória, tá? Então, eu fiz a base daquele jeitinho que a gente finaliza aqui com o ponto baixíssimo e cortei meu fio, tá? Então, eu vou pegar aqui a pontinha do fio e vou vir aqui bem pertinho, ó, do ponto baixíssimo que a gente fez. Vou colocar minha agulha. Pode usar uma agulha menor se você achar que tá um pouco difícil de pegar. E vou puxar aqui o meu fio. Aqui eu tô puxando os dois fios juntos. Ó, vai girando a agulha que ele sai, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Já pra facilitar a nossa vida, já vou deixar esse fio aqui mais compridinho pra gente usar ele pra costurar. Depois vocês vão entender onde que a gente vai fazer essa costura, tá? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos 2 vezes a altura do cesto que eu quero, tá bom? Um pouquinho mais pra garantir. Então, já deixa aqui essa pontinha sobrando, tá? Agora, eu vou vir fazendo ponto baixíssimo aqui na direção onde eu quero que fique a minha divisória, tá? Então, você vai pegando aqui em todos os buraquinhos que você encontrar, vai com a agulha lá pra trás, busca o fio do novelo e já tira. Faz aqui um ponto baixíssimo, tá vendo? Olha só. Estica um pouquinho já pra vir aqui no próximo buraquinho. E puxa. Então, aqui, basicamente, eu tô colocando a minha agulha na divisória entre cada carreira, tá? Do mesmo jeito que a gente faz aqui a finalização da lateral, eu tô fazendo aqui nos pontos baixíssimos, tá? Você tem que tomar cuidado de não fazer, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Não pode fazer dessa forma, porque senão, quando você vier fazendo os pontos aqui, vai ficar muito distante um do outro, tá? Então, ó, eu tô vindo na divisão de cada carreira, colocando a minha agulha, pegando o fio, puxando lá de trás e fazendo aqui o meu ponto baixíssimo, tá? Cuidado também pra não ficar muito apertado, senão a sua base vai ficar deformada, tá? Porque eu tô usando aqui uma agulha menor, então corre o risco de eu deixar muito apertado. Então, lembra de sempre dar essa esticadinha. E vou fazendo aqui a base da minha divisória até o finalzinho, até chegar lá nos outros pontos baixíssimos do outro lado. Olha só, cheguei aqui do outro lado, tem que vir aqui rente ao acabamento de ponto baixíssimo, tá bom? Agora, a gente vai cortar o nosso fio. Vai puxar aqui pra cima. E eu vou vir com uma agulha menor ainda, ou com agulha de tapeçaria, bem rentezinho aqui ao final do nosso ponto baixíssimo, ó. Aqui de trás pra frente, tá vendo? Bem rentezinho a ele. E vou passar lá pra trás. Opa. Aqui, ó. Sem puxar muito, tá vendo que eu puxei muito, ele ficou
afundado lá pra trás, eu posso voltar um pouquinho, ó. Pra que ele fique presinho aqui, o nosso último pontinho fique presinho aqui, tá? Essa pontinha aqui eu já vou esconder ela aqui atrás pra ficar bem presinha e não soltar. Ó, só passei aqui debaixo de alguns pontinhos e já pode cortar. E agora, como eu tenho duas divisórias, eu vou fazer a outra, que vai ser aqui, ó, bem no meinho dessa divisória até a ponta, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, começando aqui bem rentezinho, tá? Do nosso ponto baixíssimo aqui da outra divisória, já coloco aqui, ó, bem do ladinho dele, tá vendo? Já vou puxar o meu fio. Já puxo o meu fio, deixo aqui também um pedacinho pra gente já aproveitar pra fazer a costura. E em cada buraquinho aqui, ó, eu vou caminhando até chegar na outra ponta, fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui na outra ponta, vou fazer o mesmo procedimento. Vou cortar aqui deixando um pedacinho. Puxo aqui pra fora. Venho com uma agulha menor ou uma agulha de tapeçaria, saindo aqui, ó, rente ao finalzinho do nosso ponto baixíssimo. Vou pegar essa ponta, levar lá pra trás e vou puxar só um pouquinho, só pra ele ficar ali posicionado, ó. E aqui atrás eu escondo essa pontinha dentro de alguns pontinhos e corto ela. Feito isso, você pode fazer quantas divisórias você quiser, poderia fazer aqui também, por exemplo. Agora, a gente vai começar a subir a parede das nossas divisórias, tá certo? Você pode fazer isso tanto com ponto baixo, quanto com ponto baixo centrado. Ponto alto também funcionaria, tá? Para subir aqui as nossas divisórias. Eu gosto de fazer com ponto baixo mesmo, que ele vai ficar parecidinho aqui, ó, com a parte de baixo dessa base, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Ó, eu tô aqui do mesmo lado onde eu já deixei um pedacinho. Então, não vale a pena eu deixar um pedaço aqui pra costurar, porque eu já tenho, tá? Então, eu posso deixar só uma pontinha, engancho aqui no fio, puxo pra frente e faço aqui o meu primeiro pontinho, tá vendo? Esse fiozinho aqui eu já posso ir escondendo, conduzindo ele pra esconder. Vou vir aqui no próximo ponto baixíssimo, como se a gente estivesse subindo a lateral do cesto, tá? Do mesmo jeitinho, ó. Vou enganchar o fio do novelo, trago aqui pra cima, estico, engancho e tiro. Faço aqui o meu segundo pontinho baixo. E eu vou fazer pontinhos baixos aqui até o meu último ponto baixíssimo, tá? Vai escondendo aqui essa pontinha, já aproveita pra arrematar e vai fazer ponto baixo até o outro lado. Não esquece de dar essa alturazinha aqui pra que o ponto fique do mesmo tamanho, tá? Ó, cheguei aqui até o último ponto baixíssimo do outro lado e ele tá meio amassadinho assim porque eu segurei dessa forma, ó. Se você quiser amassar o seu cesto, segurar dessa forma, fica mais fácil também. Agora, a gente vai virar e vai voltar fazendo pontos baixos, tá? Se você quiser fazer o ponto baixo centrado, você vai entrar aqui dentro desse Vzinho, ó. Aqui, tá vendo? Olha só, tô debaixo aqui do Vzinho do ponto. Mas eu vou fazer ponto baixo mesmo, normal. Então, eu já vou entrar aqui, ó, debaixo da primeira alcinha. Puxo o fio aqui pra cima e faço aqui o meu primeiro pontinho. E vou fazendo ponto baixo, pegando as duas alcinhas aqui de cima, até chegar lá do outro lado, sem segredo, tá, gente? Cheguei aqui do outro lado, olha só. Vou virar de novo o meu cesto e vou voltar fazendo ponto baixo. Eu vou fazer isso até atingir a altura da parede que eu quero, tá? É legal que você faça a paredinha aqui, a divisória, da mesma altura da lateral do seu cesto ou menor. Nunca maior, a divisória maior do que a lateral fica um pouco esquisito e também a gente não vai ter onde prender aqui do lado, tá? Então, você vai subindo aí até chegar na altura que você quer. Terminei aqui, cheguei na altura que eu quero, eu fiz só 1, 2, 3 carreiras, tá? E, ó, a pontinha que eu deixei pra amarrar esse lado tá aqui, e eu terminei aqui. Então, eu vou aproveitar e também já deixar uma quantidade de fio aqui pra me ajudar a prender esse outro lado, tá? Vou cortar. Puxo aqui pra fora e vou deixar assim, paradinho, até o momento em que a gente for costurar as laterais. Bom, como eu tenho aqui duas divisórias, eu vou fazer essa parte aqui agora.
tá? Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento, olha só, abaixa aqui para facilitar. Pego aqui o meu fio, vou colocar aqui a minha agulha debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Aproveito aqui para deixar, ó, um pedacinho mais ou menos do dobro do tamanho da altura. Puxo aqui e faço meu primeiro pontinho. Venho no próximo baixíssimo, debaixo das duas alcinhas, e faço aqui meu próximo pontinho. E vou fazendo assim até o final, viro, volto, faço mais uma carreira, até chegar na altura desejada. Pode ser a mesma altura da outra divisória ou não, tá? Se eu quiser uma divisória um pouco mais baixinha desse lado, pode ser também, mas eu vou fazer da mesma altura, tá? Cheguei aqui no final, fiz 3 carreiras também para ficar da mesma altura da outra. E vou cortar também, deixando aqui um pedacinho de fio para fazer a costura, tá? Pode puxar aqui para fora. Olha só como tá ficando aqui a nossa divisória. Bom, nesse ponto eu já vou aproveitar aqui para juntar as duas aqui no meio, tá? Vai ficar mais fácil. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, você pode fazer também com uma agulha menor, se você não tiver. Vou passar aqui o fio na minha agulha. E o que eu vou fazer aqui é basicamente costurar mesmo. Vou entrar desse lado, vou sair aqui, vou entrar do ladinho, sair aqui atrás, aí eu entro aqui de novo e vou subindo e vou costurando aqui as duas partes, tá? Então, ó, eu vou entrar aqui embaixo, vou ver onde que sai aqui do outro lado. Ó, tá saindo lá embaixo. Puxo bem, tá? Vou entrar aqui do outro ladinho, ó, de onde saiu. Vai sair lá atrás. E vou entrar aqui na minha outra divisória, um pouquinho mais pra cima, pra sair do outro lado. Agora, eu venho aqui um pouquinho mais pra cima, entre a primeira e a segunda carreira. Vou sair aqui desse lado. Venho aqui, ó, do outro lado do ponto. E passo pra lá. Então, é uma costura aqui entre as duas divisórias que a gente criou, tá certo? Só cuidado pra não ir costurando torto, tá? Vai sempre medindo aqui uma na outra. Terminei de costurar aqui as minhas divisórias, ó, elas já estão presinhas aqui, tá? E vou passar essa pontinha aqui no meio de alguns pontos, em qualquer lugar aqui, só pra ele ficar escondidinho, presinho, tá? E arremato ele. Agora que nós já prendemos aqui as divisórias no meio, se você fez uma divisória só, você não precisou fazer esse passo, a gente vai começar a subir a lateral do nosso cesto, tá? Então, eu gosto de vir aqui, ó, em qualquer pontinho da base que não seja na quina, tá? Pra não influenciar. Coloco a minha agulha. Pego aqui a pontinha do meu fio. Puxo aqui pra fora, deixando um pedacinho pra gente prender. Laço o fio e faço aqui o meu primeiro pontinho. E vou fazer aqui toda a lateral do meu cesto, você usa o ponto que você quiser, no caso aqui eu vou estar usando o ponto baixo centrado, tá? Até chegar na altura que eu quiser, que pode ser igual ou maior do que a altura da minha divisória. Se for menor, vai ficar um pouquinho estranho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui várias voltas até atingir a altura desejada. Terminei aqui toda a lateral do meu cesto, ó, eu fiz com ponto baixo centrado, ficou aqui do mesmo tamanho da divisória, tá? E agora, a gente vai costurar essas laterais. Então, eu vou pegar aqui de novo a minha agulha de tapeçaria, passar aqui pelo meu fio, e esse aqui tá começando de cima, tá? Então, ó, eu já vou vir aqui, posiciona direitinho pra ficar bem retinho, você saber onde vai ter que passar. E eu já vou passar aqui, ó, nessa direção. Então, vou vir aqui. Vai passando um de cada vez, tá? Cuidado pra não furar o seu fio, porque às vezes a agulha entra assim, ó, tá vendo? E aí, você pode acabar furando, então vai com calma.
Ó, vai posicionando bem, cuidado para não puxar muito, tá? Agora que eu passei aqui por cima, eu vou passar aqui por baixo do ponto baixo centrado, para ele ficar bem escondidinho. Ó. E vou fazer o mesmo procedimento, vou entrar por aqui, sair por aqui, vir pra cá e vou descendo até chegar lá na parte de baixo, tá? Juntando aqui as duas pontas. Então, ó, olha aqui onde eu tô. Vou passar aqui pra dentro. Por trás aqui, ó, do Vzinho do ponto, tá? Então, não vai colocar aqui em cima, porque senão vai ficar mostrando aqui uma parte do seu fio. Então, eu venho aqui por trás do Vzinho, tá vendo? Bem escondidinho. Vou ver onde que ele vai sair lá atrás, ó. E aí, a salsinha não vai aparecer aqui, ela vai ficar escondidinha debaixo do ponto baixíssimo aqui do acabamento, tá vendo? E aí, eu vou lá atrás, passo aqui pela minha divisória. Vou vendo se tá ficando certinho. Ó, tô saindo aqui. Vou vir aqui embaixo do ponto, ó, tá vendo? Bem justinho. Ó, ele saiu aqui no meio do ponto, tá vendo? Puxa aqui pra fora. Agora eu vou passar aqui, ó, por baixo dessa alcinha e da alcinha do lado, tá vendo? Vou sair aqui do meio do outro ponto, ó. Pra que essa alcinha fique escondidinha ali atrás. Passei aqui, agora eu jogo lá pra dentro, aqui pelo meio do ponto. E aí, ó, não tá mostrando aqui na frente, tá vendo? Porque eu passei aqui por trás dessas duas alcinhas. Em vez de passar aqui por cima, passei por trás. E aí, não vai cobrir o meu ponto baixo centrado. Vou continuar fazendo isso, descendo, descendo, até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu posso sair aqui atrás e esconder por dentro de alguns pontinhos, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui nas outras laterais, só cuidando pra ficar aqui mais escondidinho, passar sempre por dentro das alcinhas do Vzinho pra não ficar por fora e ficar aparecendo. Ó, fui até lá embaixo e agora tirei aqui na parte da base do nosso cesto. Agora eu venho com a agulha e vou passando aqui por debaixo de alguns pontinhos pra esconder essa ponta e posso cortar. Terminei aqui de costurar, então, todas as laterais aqui do nosso cestinho, arrematei todas as pontas e ficou assim o nosso cestinho com divisória, perfeito para guardar coisas de escritório, guardar as nossas coisas de crochê. Dá para usar de várias maneiras, dá para você fazer para colocar talheres, também dá para organizar as coisinhas de bebê do kit higiene, dá para você fazer com outras bases. Olha só esse redondo, que legal que ficou. Tá? Dá para fazer de vários formatos. Todas as informações dessas duas peças vão estar na descrição do vídeo, peso, tamanho, quanto tempo eu demorei para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma sugestão de próximos vídeos, pode deixar aqui embaixo no comentário. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!